poderosa voz de Jeová e o Espírito Santo. Sente-se ao lado de Jeová nos céus e tente imaginar como exatamente Jeová pode falar coisas e emitir sua voz que sai de sua boca, sem ter que vir até a terra. Como ele se faz ser ouvido? Jeová não mora num planeta, numa estrela, nem mesmo numa galáxia. Ele não mora dentro do universo, mas fora dele. As muitas moradas que Jesus disse que existem na casa do Pai dele não se refere a outros planetas, mas aos céus, junto com Jeová. Se Jeová mora tão longe da terra, como então seres humanos ouviram a voz de Jeová? Certamente poderia fazer uma comunicação direta, com transmissão de pensamento direto ao cérebro da pessoa. Na maior parte do tempo, ele faz exatamente isto, quando ouve nossas orações. Jeová guardou o direito de exigir orações feitas somente a ele, em nome de Jesus. Em nenhuma outra circunstância a oração será ouvida por ele, porque é o único meio aprovado por Deus para nos dirigirmos a ele. Ele tem prazer em ouvir orações dos seus servos. Mesmo que oremos apenas em nossos pensamentos, certamente Deus ouvirá. Deus está procurando pessoas para que conversem com ele. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois, realmente, o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Palavras de Jesus Cristo, em João 4, 23 e 24. Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Salmos 65, 2. Jeová está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Se pedirem ao Pai qualquer coisa em meu nome, Ele a dará a vocês. João 16, 23. Porque Jesus disse para pedir em nome dele. O vídeo Como Jeová agiu durante a história da humanidade, na parte Definindo etapas para cumprir seu propósito, irá considerar isto. Mas um Deus comunicativo aprecia conversar, usar sua voz para falar e ser ouvido. Mas Jeová está nos céus dos céus e nós estamos na terra. A força e o poder que Jeová tem permite a ele movimentar coisas tudo à distância. Ele pode criar coisas na terra, ele pode modificar coisas na terra usando sua força, seu espírito, tal qual um vento dirigido remotamente. A palavra hebraica ruá e a grega pneuma, de pneu, muitas vezes traduzidas espírito, tem muitos significados. Todos os significados se referem ao que é invisível aos olhos humanos e indicam uma força em ação. As profecias bíblicas foram registradas quando os homens de Deus foram movidos por Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20. Aqui, escrevendo em grego, o apóstolo Pedro usou a palavra pneuma para Espírito Santo. Neste sentido, a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo que a palavra grega para isso é theopneustos, que significa soprado por Deus. 2 Timóteo 3,16. E o Espírito Santo guiou certas pessoas a terem visões ou sonhos proféticos. Vamos considerar diversos textos que consideram o assunto. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Isaías 63, 10. Magoaram o seu Espírito Santo? A quem realmente magoaram os israelitas?
Continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Salmo 78, 17. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Salmo 78, 40. O meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Ezequiel 28. O povo de Israel se rebelou contra Jeová Deus, o Altíssimo. Assim, dizer que magoaram o Espírito Santo de Jeová é o mesmo que dizer que magoaram a Deus. Se posicionaram contra a vontade de Deus, contra a força em ação de Deus, contra o Espírito de Jeová Deus. Assim como podemos dizer que alguém desrespeitou um contrato ou fez algo contra o contrato, em vez de citar a pessoa do contratante. Ou dizer que um carro bateu em outro em um acidente, em vez de dizer que o motorista bateu seu carro em outro. E dizer que a pessoa desrespeitou as ordens de alguém seria o mesmo que dizer que desrespeitou a pessoa que deu estas ordens. Posicione-se como se estivesse ao lado de Jeová. Ele acaba de dar uma ordem. Observe a boca de Jeová. Na verdade, Jeová não tem boca. É um ser espiritual. Considerando que as ordens de Jeová não saem literalmente da boca dele, nos céus, dos céus, viajando desde além do universo, através das galáxias, mas são produzidas aqui mesmo na Terra pelo sopro, em grego pneuma, de sua boca, ou pelo Espírito de sua boca. Elas são faladas, ou seja, por meio do Espírito de Deus. A humanidade já inventou algo parecido. O telefone faz isto. A voz é transmitida de um lado do mundo e é refeita eletricamente através de uma membrana que vibra e replica a membrana que gravou, produzindo as mesmas ondas, assim saindo as mesmas palavras faladas na origem. No caso de Deus, a ordem saiu de Jeová e chegou na terra, mas não teve um som de palavras que percorreram o universo até chegar na terra. Às vezes, o som das palavras aqui na terra de Jeová são reproduzidas pelos anjos, visíveis como homens, ou invisíveis, aparecendo apenas a voz. As vozes podem vir de dentro das nuvens, do meio do fogo, ou parecer que vieram desde os céus. Também vinham por meio de sonhos, e às vezes por meio de visões na cabeça ou na mente de pessoas. Quando não havia um anjo representando a Jeová, o próprio Jeová fazia a voz à distância, mesmo estando em sua morada nos céus. E como fazia? Usando seu Espírito Santo. Desobedecer à voz de Deus é o mesmo que desobedecer a Deus. E era o mesmo que desobedecer o Espírito Santo, ou seja, desobedecer à força usada para produzir a voz e que sempre correspondia à vontade de Deus. Uma pessoa agir contra as ordens é o mesmo que agir contra a vontade, contra o Espírito Santo ou contra Jeová. Quando Jeová conversou com Noé, com Abraão ou Moisés, as ideias, o raciocínio, a conversa foram de Jeová, a fonte. Os meios que estas ideias chegaram até os seres humanos variaram. O primeiro humano que ouviu a voz de Jeová foi Adão. Jeová chamava o homem e lhe dizia: "Onde você está?" Por fim ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi." Gênesis 3, 9 e 10. Não era a primeira vez que Adão tinha ouvido a voz de Jeová. Em um vídeo futuro chamado A Mente de Jeová, iremos estudar sobre como Jeová tratava com a humanidade. Um dos casos é exatamente este, com Adão. Porque Jeová pergunta a Adão: "Onde você está?" Jeová não sabia onde Adão estava? Vejamos alguns outros casos. No caso de Abraão,
um anjo em forma de homem. Falou como se fosse o próprio Jeová. Apareceu Jeová a Abrão, junto os terebintos, ou seja, árvores de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Foi-se Jeová logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 18. Nesse caso aqui, foi-se Jeová logo que acabou de falar com Abraão, é o mesmo que dizer, foi-se embora o anjo que falava com Abraão usando as palavras de Jeová, ou aquele anjo, um dos 3, que falava por Jeová. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Abraão respondeu: aqui estou. Mas o anjo de Jeová o chamou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou. Então o anjo disse: não fira o rapaz, não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. E o anjo de Jeová chamou Abraão pela 2ª vez, desde os céus, e disse: juro por mim mesmo, diz Jeová, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção, por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Gênesis 22. Primeiro, Jeová falou com Abraão em sua casa. De manhã cedo, Abraão levantou e foi para um dos montes indicado por Jeová. Talvez um anjo possa ter servido de guia para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. Jeová, nos céus, enviou seu anjo como mensageiro, como representante, para falar com Abraão. Diversas vezes, nesta ocasião, o anjo falou com Abraão desde os céus, provavelmente abaixo das nuvens ou um pouco acima dos arbustos. O anjo falou como se fosse Jeová falando para Abraão: não me negaste teu filho, teu único filho. Depois, juro por mim mesmo, diz Jeová. E, finalmente, você escutou a minha voz. Pode nos parecer estranho Jeová pedir esse tipo de sacrifício. Também o fato de Abraão prontamente obedecer. Mas este homem, com uns 125 anos de idade, havia conversado com Deus diversas vezes e tinha visto diversos milagres divinos. Um dos milagres foi ter um filho com 100 anos de idade e sua esposa 90 anos de idade. Também precisamos lembrar que Jeová havia prometido que, através deste filho, Isaque, Abraão teria netos, e dele surgiria uma grande nação. Pela fé, Abraão, quando provado, praticamente ofereceu Isaque. O homem que havia recebido alegremente as promessas tentou oferecer seu único filho. Embora se tivesse dito a ele: o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Mas ele concluiu que Deus era capaz de levantar Isaque até mesmo dentre os mortos, e da morte o recebeu, em sentido ilustrativo. Hebreus 11, 17 até 19. Veremos que foi muito comum isto acontecer. Jeová envia representantes como sua voz, sua palavra, suas ordens. Não escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados e a todo o povo. Não obedecemos à voz de Jeová, nosso Deus, não seguimos as suas leis, que ele pôs diante de nós por meio dos seus servos, os profetas. Daniel 9, 6 e 10. Notou o que Daniel falou em relação aos israelitas: não obedecemos à sua voz, que falou por meio dos seus servos, os profetas. O principal representante que falou em nome de Jeová foi Jesus, o Logos, ou a Palavra, em português. Muitas vezes, Jeová enviou seu anjo para falar com um ser humano, e este anjo falou com a nação.
Por exemplo, Noé, Moisés e Jesus. Em geral, a pessoa usada por Jeová para levar sua mensagem passava a ser chamada de profeta, porque se comportava como profeta. Observe a conversa entre Jeová e Moisés. Então Jeová me disse: o que eles, o povo, disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, ou seja, semelhante a Moisés. E porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18:17. Este era o profeta Jesus Cristo, o porta-voz de Jeová. Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus. João 1:45. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. João 6:14. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Atos 7:37. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Hebreus 1:1. É bem possível que o anjo que apareceu diversas vezes como representante de Jeová ao longo de toda a história da humanidade seja Jesus, ou Arcanjo Miguel, seu nome celestial, ou o Anjo do Senhor, ou Anjo da Presença. Conforme estudamos o assunto, observe que muitas vezes a voz aparece junto com uma nuvem e com a glória de Jeová. Nuvem, porque a voz é produzida no ar e sai de dentro de uma nuvem. Lembre-se, sempre que aparece a palavra nuvem, se tratando de assuntos celestiais, da presença de Deus, da presença de Jesus já ressuscitado nos céus, ou quando se ouve a voz de Jeová, também, da presença simbólica de Jeová na terra, ou mesmo anjos em sua forma espiritual aqui na terra. Em todas essas ocasiões, esta nuvem representa o véu da invisibilidade. Por exemplo, o trono de Deus está envolto em nuvens para nossos olhos, ou seja, assim como o sol brilha na sua intensidade num dia nublado. Nós, aqui na terra, sabemos que ele está lá, mas não o vemos com nossos olhos diretamente. Encobre a visão do seu trono, estendendo sua nuvem sobre ele. Jó 26:9. Falava com eles da coluna de nuvem. Salmo 99:7. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Deuteronômio 4:12. Assim, nuvem é muitas vezes usada na Bíblia como representando a invisibilidade. Nestas nuvens geralmente aparece a glória de Jeová. Do que se trata? A glória, uma luz intensa, brilhante, impactante ao ser humano. A presença de Jeová, por meio do seu Espírito, é sempre muito brilhante, gloriosa, às vezes deixando o ser humano atordoado a ponto de desmaiar. Também a presença da pessoa de um anjo, quando não está em forma de homem, é muito iluminada e esplendorosa. No antigo tabernáculo do povo de Israel havia o Santíssimo. Dentro do Santíssimo havia a luz Shekinah, esplendorosa, intensa, brilhante. O tabernáculo enchia-se de uma nuvem e a luz Shekinah aparecia, e ali nessa luz estava a presença de Jeová. Vejamos na história os seres que ouviram a voz de Jeová. Como já citado, o primeiro casal,
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 8. Se os céus dos céus não podem conter o Criador, 2 Crônicas 6, 18, como que Jeová andava no jardim? Jeová não tem pernas literais para andar. De qualquer forma, eles sentiram a presença de Jeová, talvez através de um anjo que representava Jeová, ou pela energia do Espírito de Jeová, sua força ativa, como ele fazia antes, quando a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Gênesis 2, 2. Quando ouviram a voz de Jeová, a voz não veio do infinito do universo ou além, mas foi produzida por Jeová ali mesmo, perto do jardim ou dentro do jardim. Passaram 2.400 anos quando respondeu o faraó: "Quem é Jeová, para que eu ouça a sua voz, de modo a deixar ir a Israel?" Êxodo 5, 2. A que se referiu o faraó? Jeová falou para um anjo as instruções. O anjo saiu da presença de Jeová e veio até a terra se encontrar com Moisés. Jeová falou por intermédio do anjo para Moisés: "Vá agora, e eu estarei com você quando falar. E lhe ensinarei o que deve dizer. O que você me diz do seu irmão Arão, o levita. Sei que ele fala muito bem. Fale com ele e ponha-lhe as palavras na boca. E quando vocês falarem, eu estarei com vocês e lhes ensinarei o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será seu porta-voz, e você lhe servirá de Deus. E você pegará este bastão na mão e realizará os sinais com ele." Êxodo 4, 11 ao 17. Notou que havia uma equipe trabalhando? Não havia nesse caso um Deus verdadeiro e um Deus menor, um Deus falso. Não, Moisés serviria como Deus, mas trabalhando numa equipe com o verdadeiro Deus. Neste caso, Faraó ouviu a voz de Jeová por meio da palavra falada por Moisés. Mas quem falou realmente foi Arão, irmão de Moisés, que falou com força e bom tom a Faraó. Jeová disse a Moisés: "Fale com ele, seu irmão Arão, e ponha-lhe as palavras na boca." Êxodo 4, 15. E quem disse para Moisés falar a Faraó? Provavelmente o mesmo anjo que conversou com ele na sarça ardente no deserto. Naturalmente, se foi assim, de alguma maneira, Jeová transmitiu esta ao anjo, que passou para Moisés, que passou para Arão, que passou finalmente para Faraó. A este Moisés, a este enviou Deus como Senhor e Libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Atos 7, 35. Nesse caso desse texto, Moisés aparece como Senhor e Libertador. Ainda que, na verdade, quem os libertou foi o próprio Deus, verdadeiro, Jeová. Moisés falou também aos israelitas: "Se ouvires atentamente a voz de Jeová, teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos." Êxodo 15, 26. Todo o povo foi reunido junto ao pé do Monte Sinai para ouvir a voz de Jeová. A palavra em hebraico para voz é kole, que é igual ou significa voz, som, ruído. A palavra trovão em hebraico é ravan. Às vezes, quando se falava do clima, era usada a palavra voz para trovão, como em Jó 38, 25. Quem abriu um canal para o aguaceiro e o caminho para o relâmpago e o trovão? Onde está escrito trovão, em vez de usar a palavra ravan, trovão, foi usado aqui voz, que é a palavra kole. Outras vezes, a voz de Jeová é comparada a um som intenso, como um estrondo, como se fosse um trovão. Depois ouve-se um rugido, e ele troveja com uma voz majestosa.
e não detém os relâmpagos. Quando se ouve a sua voz, Deus troveja com sua voz de modo maravilhoso. Faz coisas grandiosas que estão além de nossa compreensão. Jó 37, 4 e 5. Em 2 Samuel 22, 14 diz: Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. De fato, a voz de Jeová, falando com uma nação inteira junto ao Monte Sinai, foi muito forte, estrondorosa, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19, 19. Todo o povo ouviu os trovões e o som da buzina, e viu os relâmpagos e o monte fumegando. Diante disso, eles começaram a tremer e ficaram à distância. Por isso disseram a Moisés, fala você conosco e escutaremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20, 18. Consideremos outros textos que falaram deste mesmo evento. Foi a vocês que estas coisas foram mostradas, para que soubessem que Jeová é o verdadeiro Deus, não há outro além dele. Ele os fez ouvir sua voz desde os céus para os corrigir. E na terra os fez ver o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4, 36. Segundo o texto, segundo as palavras de Moisés, essas coisas foram mostradas desta forma para que soubessem que Jeová é o verdadeiro Deus, não há outro além dele. Certamente, a voz não se propaga no vácuo do espaço. Mesmo assim, a voz veio desde os céus, desde a boca de Jeová. Mas não veio literalmente desde a habitação de Jeová, porque o vácuo do espaço não permite o som viajar. Mas o autor e produtor da voz estava nos céus. Ele, de alguma forma, fez com que a voz aparecesse no alto do monte, através de sua força ativa, ou também pode ser através dos anjos. A voz veio desde os céus, porque a pessoa que produziu estava no céu, Jeová, e de alguma forma fez com que fosse ouvida no Monte Sinai. Estevão, discípulo de Jesus, disse séculos mais tarde: Vocês que receberam a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardaram. Atos 7, 53. Assim, ou Jeová usou anjos para representá-lo nessa ocasião no Monte Sinai, ou Jeová mostrou sua própria presença por meio do seu Espírito Santo, sua poderosa força ativa. Um dos descendentes dos israelitas, o apóstolo Pedro, muitos séculos mais tarde, falou sobre a própria experiência quando estava com Jesus e a voz surgiu nos céus. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele, Jesus, no Monte Santo, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. 2 Pedro 1, 16 ao 19. Consideremos Deuteronômio 4, 12. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, mas além da voz não vistes aparência nenhuma. Jeová não estava literalmente em cima do monte, mas sua glória. A glória de Jeová permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, de dentro da nuvem, ele chamou Moisés. Para os israelitas que estavam observando, a glória de Jeová parecia um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. Êxodo 24, 16. Mas Deus acrescentou a Moisés: Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Mas ele pôde ouvir a sua voz. E dissestes: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Deuteronômio 5, 24. Resumo do vídeo. Como exatamente Jeová pôde falar coisas, emitir sua voz que sai de sua boca, sem ter que vir até a terra? Resposta: Ele reproduz, ou seja, ele define as palavras lá nos céus e usa seu espírito
para criar o som diretamente aqui na Terra, usando o ar e a propagação do mesmo. Como os israelitas magoaram o Espírito Santo? Resposta: por não ouvirem a voz de Jeová. Eles ouviram, mas não obedeceram. Cite um exemplo de coisas na Terra que se parecem, mesmo que de longe, à operação do Espírito Santo. Resposta: o telefone e videoconferência. Cite algumas pessoas que ouviram a voz de Jeová. Resposta: Adão, Abraão, Noé, os israelitas e os apóstolos. Quem foi o principal representante da voz de Jeová? Resposta: foi o profeta Jesus Cristo. Porque a voz de Jeová sai de dentro de nuvens. Resposta: porque nuvem representa a invisibilidade. Imagine uma voz saindo do nada. Assim não, a voz muitas vezes saía de nuvens. Como Faraó ouviu a voz de Jeová? Resposta: Jeová transmitiu esta ao anjo, que passou para Moisés, que passou para Arão, que passou para Faraó. Porque a voz de Jeová é tão forte que parece um trovão. Resposta: para mostrar que a voz não era humana, mas divina. Veja no próximo vídeo. Vídeo 5. Outras vozes de Jeová. Também a mão poderosa de Jeová sobre o profeta Ezequiel. E no outro vídeo, de número 6, o Espírito de Deus em ação no passado. Também refinando o entendimento do que é o Espírito Santo.